Foco na missão. Foco na missão. Uma das lideranças do Podemos, referência em segurança pública nesta casa. Senhor presidente, deputado Gilton Afonso, eu cumprimento novamente, cumprimento a todos os presentes aqui, colegas, da pessoa do deputado Mário César Filho, cumprimento aqueles que nos assessoram, fazem a casa funcionar, vejo ali a banda de música de uma escola, creio que isso, né? Posicionada ali já para poder fazer aqui as honras da edição do Parlamento Jovem. E quero aqui, presidente, dar continuidade àquilo que iniciei no pequeno expediente, fazendo aqui referência à fala que me antecedeu da excelentíssima senhora deputada Alessandra Campelo, né, dizer que certamente a Corporação Policial Militar, ela, não se desviando de suas responsabilidades, deve cumprir com seu papel no que diz respeito à justiça militar, considerando a lei peculiar que faz com que oficiais possam compor juizados e julgar determinadas pessoas dentro daquilo que prevê a lei. Acredito que o nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Klinger, está acompanhando o desenvolvimento das ações aqui na Assembleia, os pedidos feitos pela deputada Alessandra Campelo, e creio que vai agir com justiça, fazendo com que se cumpra a lei e podendo promover um julgamento justo por intermédio daqueles que comporão os conselhos ou o juizado que estará julgando os policiais que foram citados aqui, fazendo a referência de que policial não é bandido, não pode estar desenvolvendo atividades, como nós temos visto recentemente, diversos deles envolvidos em situações desonrosas, e que as medidas cabíveis precisam ser tomadas sim. Nós precisamos defender as boas práticas e reprimir práticas criminosas, delituosas, desenvolvidas por policiais, tanto militares, quanto bombeiros militares, quanto policiais civis, quanto por qualquer uma pessoa que integre a sociedade, né? Então, isso é importante que seja bem assim. Mas, presidente, eu quero voltar a algumas pautas para poder fechar esta semana, considerando hoje seu último dia de plenária, e rapidamente fazer referência à fala de ontem que fiz com relação àquele episódio lá em Humaitá. Ontem nós falamos aqui que percebemos, é claro, de onde nós enxergamos que as ações que aconteceram lá em Humaitá, e não apenas em Humaitá, em Manicoré, enfim, ali no sul do Amazonas, nós percebemos que chega para nós que estamos aqui como com um tom de excesso, né, nas ações que foram desenvolvidas. Para que a polícia desenvolva suas atividades, ela é demandada por alguém ou recebe alguma denúncia para poder combater o crime. Mas no combate do crime, eu fiz até a citação de uma frase: um erro não conserta o outro, né? De um conhecido artista que nós todos conhecemos muito bem. Então, o erro não conserta o outro, isso eu também penso. Então, não é cometendo outro erro que a gente vai corrigir ou combater ações delituosas em qualquer lugar no estado do Amazonas. E ali, em Humaitá, o que se observa, não apenas agora, mas repetidamente, ações que estão ali na tela apresentadas, que ao destruir, né, uma draga qualquer, se comete ali crimes ambientais, a explosão, enfim, o derramar do óleo ou do combustível nos rios, o impacto à natureza, diversos outros crimes ambientais são cometidos ali, sob o respaldo de uma ordem judicial. Isso tudo precisa ser revisto. Daí
a nossa apresentação da solicitação à mesa diretora, o nosso presidente, com certeza, o nosso deputado Roberto Cidade, presidente desta casa, estará apreciando da criação da comissão especial, para que nós possamos, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão de Serviços Públicos, Comissão de Constituição e Justiça, diversas comissões transversalmente possam estar tratando desse tema a partir de uma comissão especial, para que nós possamos definitivamente buscar encontrar soluções para aquilo que vem acontecendo ali. É claro, no âmbito de nossas competências, porque normalmente o que acontece ali tem mais a ver com competências federais, mas nós podemos sim contribuir e fazer a nossa parte nesse sentido e queremos fazer. Saindo desta pauta, eu quero voltar novamente à pauta da Carteira Nacional de Identificação. Então, falei ontem aqui nesta casa que nós temos hoje um decreto governamental que indica que diversas ações não podem acontecer em razão da contenção de despesas com a qual nós estamos convivendo devido ao decreto que foi apresentado pelo governo do Estado. Presidente, você me permite 5 minutos de comunicado de liderança para complementar meu raciocínio? Seja acrescido 5 minutos ao Obrigado, presidente. deputado da Câmara. Obrigado. Então, a expedição da Carteira Nacional de Identificação, os nossos cidadãos estão impedidos de exercer a cidadania e de buscarem seus direitos, porque nós não temos capacidade de oferecer com a devida agilidade, alcançando a todos aqueles que precisam da Carteira Nacional de Identificação. E com o decreto do governo federal, recentemente... Pois não, deputado Rosenha. Comandante Dan, as imagens que repercutiram nas últimas horas no Amazonas nos causam muito mais do que estarrecimento, nos causam revolta, nos causam uma sensação de desesperança. Ontem eu recebi imagens do lago do Arapiara, em Manicoré, um lago que eu conheci muito bem na minha adolescência, na minha juventude, águas cristalinas. Tem uma escola municipal nesse lago, e essa escola foi surpreendida sem aviso com as explosões de pequenas balsas de garimpeiros artesanais que em um outro momento eram agricultores na cultura da melancia, da banana pacovã, balsas que são, sabe, artesanais. Mas eu não entendo, não quero aqui fazer uma crítica preconceituosa em relação à Polícia Federal, mas eu não vejo essa boçalidade, eu não vejo essa parafernália da Força Policial Federal no combate ao tráfico internacional de entorpecentes. Eu não vi quebrarem ou queimarem o Rolls Royce do advogado Nelson William. Custa 7 milhões de reais aquele carro. Eu não vejo eles incendiarem aeronaves quando apreendem entorpecentes com grande quantidade. Mas é muito fácil ir num lago, lá no interior do interior, ao lado de uma escola pública municipal, e causar uma explosão. É muito fácil chegar com balaclave, com agentes não identificados, como se fosse uma operação de guerra, combatendo um cartel, combatendo algo contundente. Ali são amazonenses. Por que não o diálogo? Eu não quero discutir aqui a legalidade dos garimpos no Rio Madeira, não é isso. Eu não quero aqui dizer que os garimpos não poluem, não é isso. A nossa grita é contra a ignorância, a intolerância, é contra a truculência, é contra o excesso de força, é contra a destruição de um patrimônio que poderia servir outras comunidades. Uma bomba d'água, um motor de luz. Por que explodir? Que arrogância é essa? Eu quero fazer uma pergunta aqui ao governo federal. De onde estão tirando essa visão que o morador do interior do Amazonas é traficante? Da onde estão tirando essa informação que o homem simples e a mulher simples de um lago pode causar mal, pode fazer mal à sociedade? E o lago do Arapiara está igual o Tucupi, amarelinho, todo poluído.
Os peixes começaram a morrer porque o dano causado pela ação é muito maior do que o dano da ação que eles estão combatendo. É a quimioterapia que está matando mais do que a doença. É o remédio que está matando mais do que a doença. Deveria ter vergonha. A Polícia Federal sempre foi uma instituição extremamente equilibrada, respeitada. E aqui no Amazonas tem nos causado constrangimento. Eu sei que existem determinações judiciais, mas será que no mandado lhes dá autorização para impor tamanha força? Será que um homem simples do interior precisa ser abordado com um helicóptero com lança-granada? O regime policialesco que está se implantando no interior do estado me preocupa. Quem opera os garimpos artesanais no Rio Madeira, nos lagos, na região de Humaitá, Auxiliadora e Manicoré, são ex-agricultores, não são traficantes. Nós não podemos calar diante dessa desproporcionalidade. Nós não podemos aceitar que irmãos nossos possam viver numa situação de tremendo vilipêndio. Crianças com as duas mãos nos ouvidos, porque nem imaginavam que poderiam existir bombas tão potentes. As balsas estavam apreendidas. As balsas estavam sobre a salvaguarda de fiéis depositários. Existem duas coisas no Brasil que dá muito cadeia: pensão alimentícia e ser fiel depositário. Não tinha risco algum à sociedade. Não tinha risco algum ao meio ambiente. O risco foi causado por ações truculentas, desastrosas, desumanas da Polícia Federal, autorizado por juízes federais. O povo do Amazonas precisa aumentar a voz. A nossa bancada precisa aumentar o tom. Aqui não. Tudo tem limite, inclusive a autoridade e seus abusos. Muito obrigado pela parte, senhor deputado. Acolho vossa parte, deputado Rosenho, sempre de forma muito competente e abrangente, se posiciona e certamente enriquece o tema que nós temos apresentado aqui. Inclusive, nós recebemos aqui nesta casa o doutor Humberto, ele que esteve superintendente da Polícia Federal, e veio aqui fazer uma explanação em relação às ações da Polícia Federal aqui em nosso estado. E nós queremos poder oportunizar ao superintendente da Polícia Federal, doutor Garrido, delegado de Polícia Federal, doutor Garrido, justamente a oportunidade para vir aqui a esta casa e fazer a explanação em relação aos aspectos que envolvem estas operações. Eu, como o deputado Rosenha, entendo que outras medidas podem ser adotadas, evitando que esse cenário pior aconteça. Por exemplo, uma medida em que se inviabiliza a utilização daquelas dragas, se retirando alguns equipamentos ou constituindo uma força-tarefa para poder reter as dragas apreendidas, enfim, diversos aspectos. De repente, até elas e os equipamentos que nelas estão podem servir, né, para desenvolver algumas outras atividades para o bem. Então, existem diversas maneiras, né? O absurdo é mesmo vivenciarmos essa polarização, né, de sairmos do 0 para o 100 de uma forma que preocupa a toda a comunidade, inviabiliza o funcionamento de escolas, de unidades básicas de saúde, prejudica a vivência da sociedade como um todo, e nós precisamos sim combater o narcogarimpo, combater as atividades ilícitas, mas nós precisamos defender e preservar as atividades que o povo desenvolve para a sua sobrevivência.
né, a atividade, o extrativismo mineral familiar que é praticado ao longo dos rios e que não tem ligação com narco-garimpo ou qualquer uma outra ação ilícita. Nesse sentido, precisa de alguma maneira ser compreendida e viabilizada para que nós possamos dar ao homem que está lá nos rincões do estado do Amazonas o direito de sobrevivência. Falávamos aqui da Carteira Nacional de Identificação, da necessidade de se derrubar um decreto que impõe ao Estado restrições em relação às questões de desenvolvimento de atividades que possam facilitar ou agilizar a oferta da Carteira Nacional de Identificação, e nós já fizemos ofícios nesse sentido, pedidos nesse sentido, para que as coisas aconteçam como devem acontecer. E, por fim, presidente, quero aqui fazer referência à necessidade de nós começarmos a pensar de que maneira nós vamos atravessar o ano de 2025, possibilitando que os servidores públicos possam ter o seu direito garantido de acesso à sua database atualizada, no caso da Polícia Militar, o seu auxílio uniforme concedido, o seu vale-refeição atualizado e diversos outros aspectos que têm a ver com a estrutura, como temos dito aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado da Câmara. Quem é que está inscrito? Vai falar? Deixa eu perguntar. TV Assembleia, canal Vou suspender a 6.2, sessão acaba por pela 10 Claro. minutos, enquanto nós organizamos a posse dos novos parlamentares. Deputado adjunto Afonso.